Muito bom dia a todos. Que Deus esteja nos abençoando nessa manhã de domingo, do dia 17 de maio de 2020, época inédita para a nossa história, época de pandemia mundial, na qual estamos todos aí envolvidos. Como consequência disso, estamos fazendo então nossos cultos, nossas instruções bíblicas, ainda nessa forma virtual. Vamos orar, continuar orando, para que essa época possa passar e o que fique dela sejam as lições necessárias. Não é? Nós vamos orar ao Senhor e nesse início, nessa oração inicial, eu queria pedir oração pela nação de Guiné-Bissau, pelo povo guineense. Estou vestido com a camisa que foi um presente de um amigo guineense, inclusive ele é muçulmano, o meu amigo magnífico, Suleimani, e me presenteou antes de sair do Ceará. E estou vestido com a camisa para que você e eu nos lembremos hoje de orar por Guiné-Bissau. E especialmente falando com a igreja aí do Timbó, do Vila, de Redenção, os irmãos de Acarape. Essa semana nós queremos decidir juntos, através dos nossos grupos, o que é que nós vamos fazer para enviar apoio, ajuda aos nossos irmãos em Guiné-Bissau. Então, por favor, estejam atentos aos grupos aí das igrejas. E se porventura você que está acompanhando essa transmissão ou vai acompanhar o vídeo depois e quiser se envolver também no socorro e na ajuda aos nossos irmãos em Guiné-Bissau, você é bem-vindo também nessa empreitada, tá certo? Entre em contato comigo e então eu posso lhe explicar exatamente do que se trata e como será a nossa ação, tá bom? Pois bem, nós queremos então orar a Deus nesse momento, por esse tempo de estudo bíblico e pela nação guineense. Oremos. Senhor, nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá para que nós andemos na sua presença. Agradecemos pela noite de descanso e te pedimos, ó Deus querido, que nos dê um dia agradável, especialmente na sua presença, pois assim de fato ele será agradável. Queremos, ó Deus, te pedir por esse tempo de louvor, de adoração que faremos agora para o Senhor. Te pedimos que o teu povo possa estar de fato fazendo isso. Queremos aproveitar, Senhor, para te pedir pela nação de Guiné-Bissau. Te pedindo, ó Deus querido, pelas lutas daquela nação. Em especial, clamo pelo teu povo, pelos teus servos. Que o Senhor derrame da tua bênção, da tua graça sobre eles e que eles, então, agraciados, abençoados, sejam uma bênção para toda a nação guineense. Nos ajude, ó Deus querido, como parte dessa família, desse corpo, que possamos, nesse momento, estender as mãos aos nossos irmãos ali em Guiné-Bissau. Nos dirija, Pai. Ajude-nos e ajude-os. Em nome de Cristo Jesus, eu oro. Amém. Agora nós iremos adorar o Senhor com um hino. Mas eu queria dar duas instruções sobre isso. A primeira delas, que tem preocupado alguns de nós pastores, é que nos parece, espero que estejamos errados, embora parece que não estamos, mas temos a impressão de que algumas pessoas não estão tirando esse tempo para adoração. E essa é a intenção. Isso aqui não é um telejornal, não é um filme, uma novela, que a gente pode assistir de qualquer jeito, levantar, sair, fazer o que quiser, gritar, fazer a comida. Esse é um tempo de adoração. E embora não é o ideal, nenhum de nós está gostando disso, mas a ideia é fazer o máximo possível desse tempo o seu tempo exclusivo de adorar exclusivamente ao Senhor. Então não é hora de ficar levantando daí fazer a comida. Não é hora de ficar conversando.
Não é hora de adoração, é hora de adoração. Então tente se concentrar nisso, procure um ambiente que permita que isso aconteça na sua casa. Do contrário, vai passar esse período e você ter passado todo esse período sem adoração. É por isso que a gente está fazendo essas transmissões, tanto eu quanto os outros pastores. Então, por favor, concentre-se em adoração. Ok? Segundo aviso, iremos cantar o hino, o estandarte. Mas é um hino muito desafiador. E eu confesso que na atual situação é até meio difícil escolher um cântico para cantarmos que possa ser um cântico onde a gente sinta a firmeza de que o povo de Deus está cantando porque é verdade. Isso já era uma dificuldade antes. Agora então, por quê? Porque, veja esse hino. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. O que é o estandarte? O estandarte era uma bandeira que as tropas, quando saíam para a guerra, ia um porta-bandeira, o porta-estandarte, que ia levando para que todos soubessem quem é que estava chegando, que exército era que estava chegando. E ele tinha que ser uma pessoa com ousadia, porque estava representando o seu rei e o seu exército. Então, a ideia desse cântico é que a igreja de Cristo, ela levanta o estandarte de Cristo, do rei, e ela caminha nas trevas, contra as trevas, com ousadia. No entanto, o que temos visto muitas vezes, atualmente, é uma igreja com muito temor, muito receio, muito medrosa. E nós precisamos cuidar do nosso coração nisso. Então nós vamos cantar esse hino na esperança de que isso venha a ser verdade. Que a igreja de Cristo possa ser uma igreja ousada. Sim, que ela seja obediente, cautelosa, prudente, mas nunca usando esses termos para esconder-se atrás, como muitos têm feito. Tem muito crente morrendo de medo da morte, mas está dizendo que não, eu não saio, eu não vou porque eu sou prudente. Você sabe, no fundo do seu coração, que o seu problema ainda é muito grave. Resolva logo ele, porque a morte ela vai vir. Não é por causa do coronavírus, é porque nós, seres humanos, somos possíveis de morrer. Estamos fadados a isso. Acostume-se com essa ideia. Quanto mais rápido você perder o medo dela, melhor será para a sua alma. A música diz: resolutos avançai. Resolutos, com ousadia, com determinação, avançai. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Nessa pandemia, você tem dedicado o seu corpo ao Senhor? Desde o dia 19 de março, estamos debaixo do decreto do governador. E aí, é em casa, isso, aquilo, outro. Você tem dedicado o seu corpo ao Senhor? E como? Tem feito o que para o Senhor? Ou está fazendo tudo só para preservar a sua própria vida? Depois diz: graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê, então, um instrumento de salvar o pecador. O que é que você está fazendo para a salvação dos pecadores? Então pense nisso. Eu vou cantar porque pela bondade e graça do Senhor, há ousadia em mim para poder, nessa pandemia, também estar fazendo isso. Não só antes dela, mas agora também e depois dela, se Deus quiser. Vou cantar por isso, mas também vou cantar pedindo a Deus que dê ao seu coração ousadia, adoração, para cantar talvez em espírito de quebrantamento, pedindo ao Senhor que lhe perdoe e ajude você a ser um adorador, que só teme ao Senhor
e a nada e a ninguém mais. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Que seja assim na vida da igreja de Jesus Cristo. Bom, antes da nossa lição, quero fortalecer nosso concurso. Bíblia de Estudo MacArthur. Eu estou oferecendo ela a quem for lá no meu canal no YouTube, se inscrever lá e então fizer um resumo das lições da EBD. Na playlist tem lá EBD, são 7 vídeos. De hoje já não conta, é até o domingo passado. Faz um resumo, me envia e então você estará concorrendo a esta Bíblia. Eu tinha falado que seria até hoje, mas algumas pessoas ficaram sabendo depois e pediram se não era possível prorrogar, e eu vou anunciar no próximo domingo, mas eu vou receber os resumos somente até quarta. Até quarta-feira você me envia, eu já tenho recebido, e então vou apresentar quem vai ganhar essa Bíblia e alguns livros também no domingo próximo. Agora, deixa eu aproveitar para fazer disso também uma lição. Eu sou um pastor e a tarefa do pastor é ensinar, exortar. Eu não posso perder essas oportunidades. Essa é uma Bíblia de estudo, não é barato, tá certo? Lamento que não é barato, mas também entendo por que não. Mas a gente gasta coisas com outras coisas tão tolas, então investir numa Bíblia como essa acaba sendo algo profundamente bem gasto, bem investido. Agora, vivemos uma época estranha.
de maneira cômica, a gente fala que existe a época Nutella e a época raiz, né? Nas redes sociais. A época raiz é a época antiga, onde as pessoas eram mais robustas, mais arraigadas às coisas sérias, enfim. E a época Nutella também é a época do mimimi, é da fragilidade, onde tudo é líquido. Estou dizendo isso porque poucas pessoas, bem poucas, me procuraram. Eu estou falando da igreja onde eu tenho servido, certo? Interessadas em participar nisso. Se fosse hoje que eu fosse oferecer, seria muito fácil de escolher quem ganhou devido ao número baixo de pessoas que participaram. Deixa eu lhe dizer, a primeira Bíblia que eu ganhei de estudo, eu tive que descarregar um caminhão de material de construção para ganhá-la. Certo? Quando eu vi aquela Bíblia, que ela estava em cima do caminhão, eu botei ela debaixo do braço. E eu disse, essa daqui é minha, nem que eu tenha que descarregar esse caminhão e não receber nada. E foi assim, descarreguei o caminhão com ela, debaixo do braço. E ao final falei com o pastor, era o pastor Alain, e disse, pastor Alain, eu não sei de quem é essa Bíblia não, mas eu não quero dinheiro não, eu quero ficar com essa Bíblia. E ele então riu e me deu a Bíblia. Até acho que já era para mim, né? Mas hoje, irmãos, uma ferramenta como essa, e você não se interessar de sentar e ouvir uma mensagem bíblica, resumi-la, e assim já ser beneficiado pelo estudo bíblico, e depois ainda correr o risco de ganhar uma Bíblia dessa, e você não participar, é difícil entender a geração atual. É complicado de entender, eu confesso. É preocupante isso, certo? Então pense nisso. O esforço tem sido algo cada vez menor pelas coisas de Deus. Avante, não posso parar por isso, mas é uma nota triste, tá bom? Então espero que alguém vai se beneficiar muito dessa excelente ferramenta de estudo bíblico. Uma Bíblia de estudo não é melhor do que uma Bíblia de texto simples. O texto, o conteúdo da Bíblia é o mesmo. Mas aqui você leva junto com a Bíblia ferramentas, instruções, estudos, esclarecimentos de uma das mentes mais capazes que Deus tem nos dado na época atual. Certo? Um grande homem de Deus. E você não se interessou. É isso. Pois bem, vamos para a nossa aula. Até domingo passado nós estivemos ensinando sobre o que é meditação. Nós já falamos sobre o que é oração, que é o elemento mais básico, o fruto mais elementar na vida de um crente. Depois falamos de meditação, que é o segundo elemento mais básico, fundamental na vida cristã. Hoje nós vamos falar do terceiro de 5, né? O terceiro, que é congregação. Congregar. Ajuntamento para adoração. Esse é um elemento básico na vida cristã. E aqueles que entendem a importância disso estão totalmente insatisfeitos com a época que estamos vivendo. Se o seu coração está muito bem, tranquilo e satisfeito, está achando bom, coisa boa, tem escola bíblica que eu assisto aqui sentado no sofá de casa fazendo almoço, talvez até a televisão ligada ali de um lado no silencioso para não correr o risco de se vai que sai o som aí pelo celular, não sei. Tem gente que está batendo papo, cuidando do cachorro. Então, assim, se você está muito satisfeito com isso, você não entendeu a preciosidade do que Deus nos deu por meio da congregação, do ajuntamento dos santos. Então, eu estou aqui fazendo essas transmissões sem paladar.
Calma que eu não estou com coronavírus, não. Eu tô querendo dizer que é sem gosto. Entendeu? A única alegria, a única, não tem outra, a única, no mesmo, uma, é que eu estou falando de Deus, da Bíblia. Só isso. Mas assim, é muito longe de ser o que é. O ajuntamento solene, encontrar os irmãos. Eu estou olhando aqui para um aparelho, não tem brilho nos olhos. Eu não sei se você está fazendo cara de triste pelo que eu falei de Guiné-Bissau, a necessidade dos nossos irmãos, de espanto, de dor. Eu não sei se você está fazendo cara de vergonha pela forma com que eu expliquei a música. Não sei se você enfiou a cara no chão quando eu lhe falei da importância de ter uma Bíblia de estudo, como eu adquiri a minha primeira e você não despreza uma oportunidade. Eu não sei. E essas coisas são importantes para os relacionamentos. Então, se você está satisfeito com essa época do jeito que está, ou você não entendeu o que é a igreja, ou você está tão frio, tão longe, tão distante do Senhor, que você não consegue mais sentir o palpitar do coração do Senhor. Quem pensou igreja, quem planejou ajuntamento, quem designou uma congregação, foi Deus. Como um filho de Deus não se alegraria com o que Deus criou? Como um filho de Deus vai ficar satisfeito com algo que seja menos do que o que Deus planejou? É triste se porventura você está satisfeito com os cultos transmitidos online. Isso serve como ferramenta à distância, uma distância obrigatória. Por exemplo, tem tido irmãos em outros países acompanhando, ótimo. Mas eu fico pensando, tem gente da minha congregação que mora aqui em frente à minha casa. Na rua que eu moro, tem 2 famílias da igreja. No bairro que eu moro, tem umas 10 famílias da igreja. E a gente ficar satisfeito com isso? Não. Eu não. E acredito que nenhum crente que esteja andando direitinho, amadurecendo, fique satisfeito com isso. Portanto, estamos falando sobre congregação, ajuntamento, igreja. Mas para que nós possamos entender isso direitinho, nós vamos precisar ir para o início. Para que você possa perceber que isso é a ideia de Deus. E como foi que Ele executou essa ideia, esse plano para mim e para você, para a glória dEle, tá certo? Então vamos lá. Introdução ao tema congregação. Falamos de oração, de meditação e hoje vamos falar de congregação, ok? Introdução da aula. Um plano eterno. Você pensa que a ideia de congregação surgiu no dia que a sua igreja nasceu? A igreja que eu sirvo em Redenção, ela surgiu, começou em 2013. Tá? Os trabalhos começaram em 2012, em 2013 a congregação surge. E ela então oficializa-se em 2016. A igreja que eu estou apoiando e servindo como mediador aqui no Timbó, que foi minha primeira igreja como pastor, ela começou em 97.
e ela então oficializou-se em 2008, quando então, aliás, 2002, quando então eu fui ordenado ao Ministério Pastoral e assumi ela como pastor. Não tenho a data da congregação do Vila. E Cabo Verde, uma igreja que começou também em nossa casa no ano de 2009. Não lembro o ano que oficializou-se, mas essas são as datas de nascimento. A igreja não nasce só quando assina um papel. Eu não lembro a data. Mas assim, o plano de Deus é muito anterior à data das nossas igrejas. Na verdade, estamos falando de um plano eterno. Deus planejou isso na eternidade. E aí depois executou até chegar onde estamos hoje. Então vamos a isso, vamos entender onde começou essa coisa de ajuntamento, congregação, igreja para adoração, para cultuar a Deus. Essa é a ideia dessa introdução, ok? Então vamos lá. É bom observar esses nomes, ó. Congregação, ajuntamento, culto. Ok? Pode haver outros, mas esses são os mais comuns. Esses termos significam grupos de pessoas reunidas para adoração ao Senhor. Pode ser chamado de congregação, pode ser chamado de um ajuntamento. O objetivo é sempre cultuar a Deus. Um ajuntamento político não é a mesma coisa. Uma congregação social não é a mesma coisa. Estamos falando disso atrelados ao tema da adoração a Deus. Igreja é um termo já da nova aliança, mas os termos gerais, tanto da antiga aliança quanto da nova, você vai encontrar ajuntamento, congregação, tudo com o foco, o objetivo de cultuar, de adorar ao Criador, ok? Então vamos lá. Uma perspectiva de um plano eterno. Tito 2:14, vou colocar aqui algumas referências. 1 Pedro 2:9, Apocalipse 7:9. Aí vou colocar aqui uma setinha que vai terminar em Efésios 1:4. Vamos ler essas referências para compreendermos essa perspectiva de que congregação, ajuntamento para culto, para adoração, faz parte de um plano eterno de Deus. Vamos lá. Tito 2:14. Tito 2:14 diz assim a palavra do Senhor. O qual a si mesmo se deu por nós. Está falando de quem? De Jesus Cristo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então veja que o sacrifício de Cristo, voluntário de Cristo, tinha como alvo purificar, ou santificar, ou separar para si mesmo um povo que seja exclusivamente dele para as boas obras. Se a morte de Cristo, já descrita pelos profetas,
fazia parte de um plano eterno de Deus e ela tinha como alvo santificar, purificar, separar para si um povo, então esse povo, os seus objetivos, o objetivo dele para com esse povo, também estão inclusos no plano da eternidade. Ele queria separar um povo para si. Veja agora 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, as Escrituras estão dizendo que há um povo que é de propriedade exclusiva de Deus. E você vai entender pelo contexto que está falando do povo que segue ao Senhor, que segue a Cristo, aquele povo que Tito diz que foi purificado para ser exclusivo dele. Mais adiante, Apocalipse 7:9. Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui nós temos agora um vislumbre do futuro, onde depois de períodos de tribulação, então Deus vai reunir na presença dele todo esse povo que eternamente ele havia planejado que estivesse na sua presença. Perceba que isso ainda é uma profecia. Essa profecia foi escrita mais ou menos no ano 100 da era cristã. E é uma profecia, você pode encontrar reflexos dela nos profetas mais antigos ainda. Ou seja, estamos falando de um plano eterno no qual Deus foi dando a entender aos seus profetas, até ficar muito claro na nova aliança, e claríssimo aqui em Apocalipse. Então esse ajuntamento de todas as nações, de todos os povos, tribos, culturas, línguas, esse ajuntamento era um plano na mente eterna de Deus. Deus assim planejou. Ele ama essa adoração coletiva, esse ajuntamento santo, essa congregação daqueles que foram por ele salvos. Então, olha só. Então, Tito, Pedro e Apocalipse, agora, percebendo que aqui Deus fala de um ajuntamento de um povo exclusivo dele, agora veja Efésios 1 e 4. Efésios 1 e 4. Assim como nos escolheu um povo de propriedade, nações, tribos, culturas, nos escolheu nele, em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos, exclusivos, purificados, separados, santos e irrepreensíveis perante Ele. Então nota bem, esse povo exclusivo, esse ajuntamento de Apocalipse 7:9 que ainda vai acontecer, isso foi planejado quando? Isso foi feito quando na mente de Deus? Antes da fundação do mundo. Portanto, quando falamos de ajuntamento do povo de Deus para adorar, estamos falando de algo que Deus almeja tanto, deseja tanto, que Ele planejou antes de fazer o mundo. Antes que houvesse um mundo, o Senhor planejou que haveria um ajuntamento de criaturas para lhe adorar.
eu podia parar aqui e na minha mente eu já ficaria satisfeito em dizer assim, uau, então igreja é um negócio bom para Deus. Igreja é um negócio que Deus gosta. Reunir, congregar com os crentes imperfeitos, gente pecadora e chata igual a mim, é um negócio que Deus gosta. Porque para uma pessoa fazer um negócio, planejar um negócio, antes que houvesse mundo, e aí está desenvolvendo isso na história, e ainda não tem enchido a paciência ao ponto de destruir tudo, é porque ele gosta muito. Portanto, meus irmãos, estamos falando de algo que é de fato e de verdade, na mente eterna de Deus, um plano que o satisfaz, que o adora. É interessante que, por algum tempo, por muito tempo, na história, isso foi um mistério. E aí vem algo ainda mais precioso para nós hoje, o povo da época da igreja. Deus desvendou esse mistério. Isso que eu estou falando hoje para vocês era um mistério na antiga aliança. Se eu fosse um judeu vivendo lá na Galileia antes de Cristo, se você fosse judeu, se nós estivéssemos na Galileia, numa sinagoga, antes de Cristo vir, e eu estivesse ensinando isso aqui para vocês, provavelmente eu seria apedrejado. Porque isso aqui é um mistério para a antiga aliança. Eles não entendiam, eles olhavam para essas questões de ajuntamento e pensavam, somos nós. Nós, o povo de Deus, olha, povo exclusivo de Deus. Apocalipse 7:9, de todas as nações, culturas, línguas e tribos, apedreja ele, tá doido, heresia, blasfêmia. Era assim que era compreendido, porque era um mistério. Não só por isso, também tem a ver com os pecados dos judeus, mas era um mistério. O apóstolo Paulo fala disso repetidamente em Efésios. Veja só. O mistério desvendado ou revelado. Essa ideia de um ajuntamento universal, de uma congregação universal, por favor, não entenda como a universal do ladrão mais cedo, não. Eu estou falando do ajuntamento de santos, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, tá certo? Essa ideia é algo muito firme na mente de Deus, é tanto que ele criou, mas pela antiga aliança ele manteve isso coberto, como se um pano estivesse em cima dessa ideia, uma venda nos olhos. E Paulo diz que o Senhor desvendou isso para nós, é por isso que nós precisamos entender isso. Porque foi desvendado, o lençol foi retirado. Nós temos que entender isso. Isso está em Efésios. Uh, 1, 9 e 10. Depois 3, 4, 9 e 10. Depois 5 e 32. E por fim 6 e 19. Efésios 1, 9 e 10. Efésios 3, 4, 9 e 10. E Efésios 5, 32. E Efésios 6, 19. Acompanhe, marque, mas lembre-se, leia o contexto, leia o capítulo todo, não é problema nenhum, pelo contrário, é saudável para você. Eu estou só pontuando os versículos exatos que passam essa ideia. Então vamos lá, Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos, tirando a venda dos nossos olhos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou vontade própria, que propusera em Cristo, de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto a do céu como as da terra. O mistério de Deus é fazer convergir em Cristo, juntar em Cristo
Convergir é diferente de divergir. Divergir separa, convergir junta. Então Deus, no seu mistério, o seu plano era convergir em Cristo. Antiga aliança, quem creu no Messias futuro, junta-se a Cristo. Nova aliança, quem crê no Messias que já veio no passado, junta-se a Cristo. E tudo vai estar junto, especialmente no céu. Convergência em Cristo. Mas tem mais, para ficar mais claro. Capítulo 3, versículo 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério em Cristo. Que mistério é esse? Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10. Para que pela igreja, a igreja era um mistério, agora foi desvendado. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O mistério oculto dos séculos era que Deus iria ter um tempo, uma dispensação, uma forma de lidar com o tempo, no tempo, com as pessoas, de forma que haveria um negócio chamado igreja. E que era por meio dessa que o Senhor iria manifestar a multiforme, a multifacetada sabedoria de Deus, tanto aos homens como aos espíritos, principados e potestades. Na antiga aliança não se podia perceber isso. Na nova aliança se pode perceber isso, podeis compreender, mas muitos não têm compreendido. Por quê? Porque não tem apego, apreço pelas Escrituras. É só isso. É só por isso. Não é porque é bonito, feio, gordo, magro, preto, branco, homem, mulher. É só falta de interesse nas Escrituras. É só isso. Efésios 5:32. O apóstolo Paulo dando instruções sobre como deve viver o marido e a mulher. Mas ele diz no verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele faz um link, uma ligação novamente a respeito do mistério de Cristo e da igreja. Embora o marido e a mulher são muito bem exemplificados no texto e na relação com Cristo e a igreja, mas nota, ele fala de novo, grande é esse mistério, é mesmo um mistério, mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Esse mistério que foi revelado é sobre Cristo e a sua igreja. E por fim, capítulo 6, versículo 19. No versículo 18, Paulo pede para os crentes orarem por ele, e no 19 ele diz, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Nota? A igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. Ela é a portadora do Evangelho. É a divulgadora do Evangelho. É a serva do Evangelho. Esse era o mistério oculto nos séculos, que agora foi desvendado. E é a igreja que tem que transmitir o conhecimento desse mistério, desvendar esse mistério para o mundo. Como é que ela faz isso? Sendo igreja. Sendo igreja, aglomerada mesmo. A palavra odiada no momento, né? Falar de aglomeração, parece que a gente já pega coronavírus só de falar essa palavra. Então a igreja de Cristo, ela é esse ajuntamento. Sim, por vezes e por épocas, às vezes não é possível. A igreja já passou por períodos de guerra, onde ela teve muita dificuldade de fazer.
mas ela não se acostuma a isso. Ela dá um jeito, porque ela compreende a multiforme sabedoria de Deus. Não podemos mais nos juntar no prédio. Ok, a igreja não é prédio. Já há mais de um mês nós temos feito cultos na semana, mas muitos crentes não têm participado. Alguns ainda é por prudência. A maioria é por medo, ou seja, por pecado. Eu espero que o Senhor traga um espírito de arrependimento ao povo de Deus. Uma prova de que tem gente se escondendo porque não ama essas coisas de Deus, aqui está. Você está indo trabalhar? Tá, né? Eu sei de alguns que não estão, eu sei de outros que estão. Então eu me refiro aos que estão, para lhe usar como prova. Você está indo trabalhar. Então, se existe risco de pegar doença ou morte, você vai mesmo assim, porque trabalhar para você é muito importante. E a igreja? E congregar? E crescer junto? É Deus que diz que é importante, não é seu patrão, não. É o seu Deus. Então você se arrisca para salvar o seu estômago, mas você não se arrisca para fortalecer a sua fé e agradar o seu Deus. Estranho isso, né? Estranho isso. Aqueles que têm medo de ir para o culto, mas também têm medo de trabalhar, têm medo, e ficam em casa em pânico, pelo menos eles têm a desculpa de dizer assim, não sai para lugar nenhum. Mas ó, a gente encontra pessoas na rua, andando e indo fazer as compras. Então corre risco, mas não quer se arriscar de ir ao culto. Então assim, é muito simples perceber que o seu problema é de discernimento de prioridade. Discernimento a respeito do que importa de verdade. Pois bem, então com isso nós podemos perceber que congregação, ajuntamento para adoração, para culto, é um plano eterno de Deus. Ele já tem dito na palavra, de maneira profética, que antes da fundação do mundo ele havia planejado isso. Um povo exclusivamente seu, para juntar-se, para congregar. E haverá uma congregação celestial, todas juntas, convergindo em Cristo os do céu e os da terra. Vimos que isso era um mistério na antiga aliança, mas não é mais um mistério hoje. A não ser para você que não dá atenção às Escrituras. Ok? Muito bem. Dito isso introdutoriamente, agora nós vamos ver como foi que Deus colocou isso em prática na história. Isso aqui era um plano eterno. Agora, colocando o plano em prática. Colocando o plano em prática. Nós vamos agora fazer um apanhado histórico, desde o início, básico, para entender como foi que Deus executou esse seu plano eterno de um ajuntamento de gente, de povos, para sua adoração. Então vamos lá. Vamos dividir por épocas, ok? Primeira época. A primeira época da adoração ao Senhor, eu vou chamar de época sacerdotal do lar.
primeira época da adoração, do culto ao Senhor, eu vou chamar de época sacerdotal do lar, porque começou assim, ok? Por exemplo, Abel em Gênesis 4:4 e Enos em Gênesis 4:26. Abel é um exemplo de adoração no lar, de um sacerdócio do lar. Enos também. Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Mais à frente, depois que Caim mata o Abel, Adão e Eva têm outro filho, chamado Sete, e Sete tem um filho chamado Enos. Gênesis 4:26 diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Um outro exemplo de sacerdócio do lar está em Jó. Jó 1:5. Jó 1:5. Embora o livro de Jó está lá na frente com respeito a Gênesis, mas é quase unânime em todos os estudiosos de que o livro de Jó reflete um momento da história patriarcal antiga, ok? Talvez sendo o livro mais antigo de toda a Escritura. Jó 1:5. Temos Abel, Enos e agora Jó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então nós temos claramente uma época na história onde o culto, a adoração era mais caseira. O sacerdote era um homem da casa. E é interessante fazer a seguinte análise. Na nova aliança, até nós lemos agora em 1 Pedro 2:9, Deus faz uma volta. Vai ter um momento, como vamos ver, de um sacerdócio oficial, de um templo oficial, mas no final parece que Deus faz voltar para a origem, onde todos os lares, são locais de adoração, onde tem o seu sacerdote, onde os crentes são sacerdotes em casa também. Então tem um ajuntamento, sim, tem um ajuntamento solene, tem uma congregação maior, mas nos lares também tem a sua representação mínima daquilo que é o ajuntamento maior. Então nós temos essa época do sacerdócio do lar. E saltando aqui, Noé é um exemplo disso também. Em Gênesis 8:20. Gênesis 8:20. Temos o exemplo de Noé.
Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Também é um exemplo de pessoa que não é oficialmente um sacerdote, pois não havia ainda isso, mas são sacerdotes da sua família, do seu lar, da sua vida, do seu ambiente. Então, eu chamo essa época de uma época do sacerdócio do lar, ok? Depois dessa época, eu vou precisar apagar agora. Pega aquele álcool ali, por favor, filho. Depois da época de sacerdócio do lar, vem uma época onde então surgem os sacerdotes de ofício, que são realmente sacerdotes assim chamados e assim reconhecidos. Segunda época. É uma época onde a gente encontra nas Escrituras homens reconhecidamente como sacerdotes oficiais. Nós não sabemos, a Bíblia não revela, e eu não consegui aqui na minha pesquisa entender como é que eles foram feitos sacerdotes, ok? Mas é visível e claro nas Escrituras que eles eram sacerdotes. Por exemplo, nós temos Melquisedeque. Está em Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, aliás, 17 e 18. Só 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja só, Melquisedeque, que era inclusive rei de Salém, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então tem algo aqui meio oficioso, de fato e de verdade. Inclusive, o livro de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é legalmente, oficialmente um sacerdote, porque ele é da linhagem de Melquisedeque. É o argumento de Hebreus. Um outro personagem na Antiga Aliança que é apresentado como um sacerdote oficial é o sogro de Moisés, o Jetro, que também tem outro nome que é Reuel. Isso está em Êxodo 2, 16, 18 e também no 18:1. Reuel, o Jetro, Êxodo 2, 16, 18 e Êxodo 18:1.
Vamos lá, para Êxodo 2. Êxodo 2, 16, diz: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Verso 18: tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Então estamos falando de Reuel, o sacerdote de Midian. Agora capítulo 18, versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Então nós temos claramente o sogro de Moisés, Reuel, ou Jetro, como sacerdote de Midian. Então aqui nós temos uma época onde haviam sacerdotes assim reconhecidos, assim oficialmente reconhecidos, ok? E é bom lembrar que nessa época já existiam sacerdotes oficiais das religiões pagãs. Por exemplo, no Egito, o faraó tinha os seus sacerdotes. Então a ideia de sacerdócio religioso já era normal, já era de existência pública. Por isso não é estranho que houvessem sacerdotes do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. A grande questão a ser mais aprofundada é como é que foi reconhecido, oficiado esses sacerdotes. Mas aí estão. Temos uma época de sacerdote de ofício, ok? Depois disso, nós temos uma terceira época. Terceira época. Aqui nós temos na terceira época, é a época do tabernáculo. A época do tabernáculo é onde começa a ficar mais claro, com mais riqueza de detalhes, na execução do plano de Deus, a ideia de ajuntamento, de juntar-se para a adoração de Deus. Aqui nós temos sacerdotes, nós temos sacrifícios, nós temos então cultos, nós temos adoração coletiva, muito clara a partir daí. Você pode verificar isso em Êxodo, do capítulo 25 até o capítulo 31. E aí é toda a formação do que significa o tabernáculo, o sacerdote, o sacrifício, a adoração, o culto. Então tem muita informação, viu? Como agora começa a ficar rico de detalhes. Estamos falando de mais ou menos o tabernáculo, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Ok? No deserto do Sinai.
ok? Nós percebemos agora que saiu do ar. E nós não percebemos se faz tempo. Então, se alguém puder nos ajudar aí, seria bom. Okay. Então, só falta 2 épocas para terminarmos esta aula. Só que para hoje só falarei de mais uma. Porque a última, a segunda que falta, a última é a época da igreja. E essa vai ficar para a próxima aula. Provavelmente terça-feira, ok? Ou domingo mesmo, vou ver aí, mas acompanhe. Hoje eu vou encerrar com a época dos templos. Depois do tabernáculo veio o templo de Israel. E são 3 templos. Vamos terminar com esta época. Estão dizendo que foi bem rapidinho. Estão dizendo que foi rápido. Vou apagar logo tudo. Qualquer coisa já está gravado aí. Então, a 4ª época é a época dos templos. Qual é o primeiro deles? De Salomão. Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Templo de Salomão. 2 Crônicas 5:1 vai falar sobre o término da construção desse templo, desse belíssimo templo que Deus mandou que Salomão fizesse. Assim como o tabernáculo foi ordem de Deus, agora o templo de Salomão, o templo de Israel, também foi ordenado pelo Senhor. 2 Crônicas 5:1 diz assim. 2 Crônicas 5:1. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus, ok? Esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Mais ou menos em 585 a.C., quando a Babilônia toma Israel e destrói o templo de Salomão. Então, mais ou menos 70 anos depois, vem o segundo templo.
de Zorobabel. Zorobabel era um judeu que foi nomeado como governador da Judéia, quando ela estava devastada. E então uma das coisas que ele fez foi reconstruir o templo. Temos isso em Esdras 3, 12 e 13. Não tem data não, pai. Isso foi mais ou menos em 515 antes de Cristo. Esdras 3, e aí é interessante essa passagem, Esdras 3, 12 e 13. Diz assim: deixa eu ler do 10, porque o 10 e o 11 é um contraste com o 12 e o 13, para você entender. Esdras 3, 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo a determinação de Deus, rei de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Agora olha o verso 12. Porém, olha só o contraste. Muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Você percebeu que tinha muita alegria e muito choro de tristeza? E o texto deixa entender que esse choro de tristeza era dos mais velhos que conheceram a primeira casa. Só fazia mais ou menos uns 70 anos que o templo de Salomão tinha sido destruído. E esses mais velhos conheceram o templo de Salomão. E esse templo que Zorobabel fez era muito simples. Era muito simples. A glória do templo de Salomão e a glória do templo de Zorobabel era muito diferente. O templo de Zorobabel era muito humilde. E isso fez com que eles chorassem. Os mais velhos que conheceram o templo de Salomão choraram de tristeza e frustração, de lembrança, do que foi destruído. Os mais novos, que não conheceram o templo de Salomão, só as histórias, esses ficaram alegres, porque agora tinha um templo. Mas quem conhecia o templo de Salomão realmente lamentava pelo que tinham agora. Irmãos, aqui cabe uma excelente aplicação. O que nós temos aqui hoje é o templo de Zorobabel. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Nem se compara a ensinar a Bíblia olhando nos olhos das pessoas, convivendo com as pessoas, abraçando, pegando na mão, tomando um café juntos, almoçando, vivendo juntos. Isso é um templo glorioso. Mas isso aqui que eu estou fazendo é um templo de Zorobabel. Só vai ficar satisfeito com esses estudos online ou quem estiver muito longe que não podia estar junto. Ou então quem não conhece a glória de um convívio em igreja. Então vai ficar satisfeito com esse templinho de Zorobabel que a gente está fazendo aqui. Eu espero em Deus que isso termine logo.
Depois veio o terceiro templo. E aqui nós vamos encerrar a nossa aula. O terceiro templo é o templo de Herodes. Esse começou a ser construído mais ou menos em 20 antes de Cristo e foi concluído mais ou menos em 64 depois de Cristo. Herodes, imperador, governava naquela ocasião a Palestina, Jerusalém, Israel. E vendo o templinho de Zorobabel, e querendo ser generoso e agradar os judeus para acalmar os ânimos e gozar de paz no seu império, ele resolveu fazer um templo. Mas não era um templo qualquer, fez um templo muito suntuoso. Eu estava lendo e alguns colocando que era superior em termos de detalhes e riqueza, ao próprio templo de Salomão. Ora, jeitinho político, né? Vamos agradar a essa turma aí, e então, ó, a gente fica em paz. E deu certo, né? Pelo menos por um tempo. Fez um grande templo, e o povo de Israel agora ficou mais alegre, pois tinha um local agradabilíssimo, belíssimo, riquíssimo para adorar. E esse templo foi destruído em 70 depois de Cristo pelo imperador Tito. Se bem que ele não era imperador ainda, ele era filho do imperador. E essa destruição aqui que Tito executou sobre Israel, Jerusalém foi devastada, o templo foi destruído, foi em cumprimento à profecia de Cristo, quando os seus discípulos estavam lá falando sobre o templo e Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra dele. Estão vendo isso aí? Não vai ficar uma pedra sobre a outra. O cumprimento dessa profecia de Jesus foi essa daqui. O templo foi devastado, destruído e até hoje. Há uma profecia de Ezequiel de que haverá um quarto templo. Ok? Se é uma profecia, e se é uma profecia, de fato será cumprido. Mas como não está dentro da história, eu não vou falar dele. Ele está no futuro, ok? É algo interessante, a gente vai falar dele depois. Mas historicamente falando, aqui está uma estrutura histórica a respeito da execução do plano de Deus, a respeito desse ajuntamento, congregação para sua adoração. Nós temos aí a introdução falando que era um plano eterno, que Deus executou esse plano começando com sacerdotes do lar, depois surgiram sacerdotes de ofício, depois veio a época do tabernáculo e depois a época dos templos. Nossa próxima aula irei falar sobre a época da igreja, o templo de pedras vivas, o templo de pedras que andam, como deve ser. Só uma observação última, ok? Para não ficar esse débito com a história. Aqui dá para pegar aí, gaveta, aqui? Ok. Sinagoga. Ok? O que é a sinagoga? A sinagoga é como se fossem congregações. Ok? Deixa eu usar esse termo. Eram pequenos grupos em bairros. Porque o templo era em Jerusalém, capital. Os templos eram sempre ali. E os templos eram mais para eventos, não é? Tinham os eventos, os grandes eventos onde todo mundo ia. Mas nem todo mundo podia ir todo o tempo para o templo.
Então, as sinagogas eram pequenos lugares nas outras cidades e bairros onde as pessoas poderiam ouvir semanalmente ou até diariamente as instruções sobre a Torá, sobre a lei. Então, tinham as sinagogas nesses tempos aqui. Há muita história sobre as sinagogas, muita informação, mas basicamente era isso. Era a forma que as pessoas ouviam sobre a lei de Deus nos seus locais quando não podiam ir para os templos. Especialmente as sinagogas foram muito úteis para a fé judaica quando o povo era levado pela Babilônia, pela Pérsia. Quando o templo era destruído, as sinagogas se fortaleciam muito e ficaram muito fortes por conta das destruições dos templos. Porque as sinagogas talvez era o que tinha de mais parecido com uma igreja. O termo igreja era um mistério, lembra? A igreja era um mistério. Mas as sinagogas davam esse ar. Era uma coisa mais caseira, as pessoas se conheciam, ok? Então esse é um pano de fundo histórico sobre a execução do plano eterno de Deus a respeito de congregar pessoas, de ajuntar pessoas para cultuar Ele, para adorá-lo. Na nossa próxima instrução, nós iremos falar sobre o templo vivo, a igreja de Jesus Cristo, ok? Bom, toda instrução bíblica tem como objetivo uma lição prática. Qual a lição prática que nós podemos tirar disso daqui? Primeiro, ajuntamento para adoração não é invenção humana, nem minha, nem de nenhum homem antes de mim, nem sua. Então, aprendamos a obedecer e a fazer o que aquele que é nosso Deus definiu para fazermos. Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele é Senhor, nós somos servos. Portanto, lição prática, valorize aquilo que Deus criou para a glória dele, para nosso bem. Valorize a igreja, ajuntamento, congregação, adoração coletiva. Não se sinta satisfeito com esse templozinho de Zorobabel que a gente está vivendo hoje. É a segunda lição. Eu estou chorando porque eu conheço o templo de Salomão. Eu conheço a adoração coletiva. Eu conheço o prazer de conviver com os irmãos. E agora eu estou tendo que viver essa mecânica meio sem gosto de cultuar, adorar, prestar culto através de uma máquina. E muitos nem estão prestando culto. Lamentável. Muitos estão satisfeitos com esse templozinho de Zorobabel. Se você está satisfeito com isso, arrependa-se. Arrependa-se. Peça ao Senhor para colocar no seu coração saudade, lágrimas, pela adoração pública, coletiva, da família da fé. Isso são aplicações e lições práticas para a minha vida, da minha família e do povo a quem eu tenho servido. Que Deus nos ajude, tenha compaixão e misericórdia de nós. Eu gostaria de terminar cantando um cântico. O mesmo cântico que nós começamos. O estandarte dessa igreja. Desta igreja, levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançais, trabalhando
Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançais, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então o instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançais, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Senhor, nos abençoe por todo esse dia, coloque em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, desejo pela sua igreja, amor por ela, anseio por ela, angústia por esse templinho que estamos vivendo, e um anseio, um desejo ardente para que possamos voltar à glória da congregação. Abençoa-nos por todo esse dia, Pai. Em nome de Cristo eu peço. Amém. Amém. Às 18 horas estaremos reunidos para cultuar o Senhor novamente. Você é nosso convidado para dar assistência ao culto. Bom dia.